Olá, pessoal. Então vamos resolver essa lista, trabalho 4, né? Variância, desvio, coeficiente de variação de Pearson. A primeira questão é com dados listados e a gente quer calcular essas cinco medidas, né? 1, 2, 3, 4 são medidas de dispersão e uma é uma medida central, né? Que é a média. Então vamos fazer as contas, não é muito complicado para fazer. Vamos usar a calculadora. A gente tem aqui os dados, então vamos começar pela amplitude, né? Amplitude a gente chama de A. A gente simplesmente não pegar é uma maneira de calcular a distância dos dados, né? A gente pega o maior valor no caso é 15, e o menor valor no caso é 3. Tá? Então simplesmente é 12. Significa que os dados entre o menor e o maior varia uma amplitude de 12. Tá? Essa aqui é a amplitude. Tá? Eu acho que não tem moda lá, né? Segunda é a média. Média é isso aqui, que a gente chama de média. Então, no caso, a fórmula é muito simples, né? A gente simplesmente soma os dados e divide pelo total. Eu vou usar a calculadora aqui para não errar as contas, né? Então, a gente vai fazer 12 mais 3 mais 6 mais 7 mais 15 mais 7 mais 9. Vamos conferir. 12, 13, 6, 7, 15, 7, 9. Resultado dá 59. 59 por 7. Então fica 59 por 7. Vamos colocar 4 casas depois da vírgula. A gente vai ter o número 84285. 8,4285. Tá? Acho que aqui não pede para calcular a mediana, então não vamos calcular a mediana, não tem necessidade. Tá? A gente já fez isso antes, né? Calculamos mediana, quartil, decil. Vamos esquecer disso. Moda, a mesma coisa. Já calculamos, não sei calcular mais. Calculamos a amplitude, calculamos a média. Então agora vamos calcular o desvio, a variância e a coeficiente de variação. A gente vai calcular nessa ordem. A variância, o desvio e depois o coeficiente de variação. Nessa ordem. Qual é a fórmula da variância? Vamos usar essa... Tem outras fórmulas, né? Mas essa aqui é a que a gente usa mais simplificado. O que a gente vai fazer? Somatório dos valores ao quadrado dividido por n, menos o somatório de xi por n ao quadrado. Lembrando que isso aqui a gente acabou de calcular, né? Isso aqui é 8,4285. Aqui a gente tem que calcular o somatório dos valores ao quadrado. Então vamos colocar os valores que a gente tem, 12, 3, vou escrever com outra cor. Escrever aqui com outra cor vermelha. Então a gente tem 12, 3, 6, 7, 15, 7 e 9. E afirmando já que o número de dados que a gente tem é 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui estão os dados, x, y. A gente vai calcular o quadrado deles. Fazer de forma organizada, né? Quadrado de 12 é 144. Quadrado de 3 é 9. Quadrado de 6 é 36. Quadrado de 7 é 49. Quadrado de 15 é 225. Quadrado de 7 é 49. Quadrado de 9 é 81. Tá? Essa soma a gente já calculou, da 59, não precisa calcular de novo, mas a gente já calculou. Agora vamos calcular a soma dos quadrados. Para isso, vamos usar a calculadora para não ter erro, né? Então a gente tem 144 mais 9 mais 36 mais 49 mais 225 mais 49 mais 81. Vamos conferir. 144 mais 9 mais 36 mais 49 mais 225 mais 49 mais 81. Resultado dá 593. 593. Então, vamos voltar para a cor que a gente estava fazendo antes. A variância, ela dá 593 dividido por 7
menos esse valor que a gente calculou, 4 casas depois da vírgula, 8,4285, que é a média, ao quadrado. Vamos ver se a gente consegue fazer a expressão inteira aqui. 593 dividido por 7, menos 8,4285 elevado ao quadrado. A gente repara que ele tem uma expressão aqui, né? 593 dividido por 7 menos isso aqui ao quadrado. Então ele está calculando uma expressão, né? Ele não está calculando, dividindo isso aqui, acha o resultado. Diminui por isso, acha o resultado. Depois eleva ao quadrado. Ele não está fazendo isso, tá? Então o resultado vai dar uma expressão numérica que vai dar o resultado certo, 13,67. Vamos colocar 4 casas depois da vírgula. 3,67, 46. 46. Bom, o próximo passo é bem simples, né? O desvio padrão, que é o que mais nos interessa, é a raiz quadrada da variância. Então a gente pega esse valor aqui que a gente tem, pega esse valor que a gente tem aqui e tira a raiz quadrada. Não sei se eu vou colocar aqui na frente, né? 3,6979. 3,6979. E aí a gente tem os cálculos, todos os valores das medidas de dispersão, né? Média, amplitude, tudo mais desses dados. Essa é a questão 1. Eu não vou resolver a questão 2. Vou deixar para vocês. Tá? Tem no gabarito lá, mas a questão 2 é basicamente a mesma coisa. Não tem sentido eu resolver as duas. Tá? Não tem realmente sentido eu resolver as duas. Então vamos parar aqui. Tá? E vamos continuar na próxima. Eu esqueci um detalhe muito importante aqui, que é o coeficiente de variação. Deixa eu calcular então. O coeficiente de variação é a porcentagem que o desvio padrão representa da média. Então, no caso, o desvio padrão é 3,6979 e a média é 8,4285. Então, se a gente fizer a conta de uma coisa para outra, a gente vai obter 3,6979 dividido por 8,4285. 0,4387. Então eu vou colocar 43,87%. Vou colocar em porcentagem o coeficiente de variação. Tá? Mais uma vez, a questão 2 eu não vou fazer porque ela exatamente é a mesma coisa. Tá? Então vamos partir para a questão 3. Questão 3. Então vamos colocar aqui, pegar essa tabela aqui, copiar ela aqui, a questão 3. Opa, mexeu aqui. Aqui. F, é a questão 3, né? Nós estamos tratando. Deixa eu apertar aqui. Questão 3. E o que a gente vai querer calcular? As mesmas coisas de antes, né? Amplitude, média, variância, desvio, coeficiente de variação. Eu vou colocar as fórmulas, tá? Porque elas são quase iguais, mas é importante ter elas aqui para vocês terem como referência. Então, essa aqui é a média. A gente tem a variância, que também é quase a mesma fórmula. Vocês estão umas loucuradas aqui. Aqui a variância e o resto é a mesma coisa. Vamos calcular então. Aqui a gente tem os dados agrupados. Os dados, deixa eu ver se eu... será que eu dei pause? Não. A gente tem os dados agrupados com... Os dados agrupados, né? Então, o que significa? Que tem 5 entrevistados que responderam 55, 12 que responderam 65 e assim por diante.
A gente tem que calcular algumas coisas. Eu vou mudar as coisas um pouquinho aqui para salientar. A gente tem que calcular somatório de FI, que é o nosso N. A gente vai ter que calcular o somatório de XI FI. E a gente vai ter que... Aqui aparece de novo, aqui aparece o N. Eu não coloquei aqui, né, mas o N é o somatório de FI. E tem um esquema bem fácil aqui que a gente consegue perceber. E o último que a gente tem que calcular é o somatório de xi ao quadrado FI. Lembrando que xi ao quadrado FI é a mesma coisa que xi FI. Então, a gente pode representar como xi vezes xi FI. Ou seja, uma vez que eu calculei xi FI, eu multiplico com xi. Isso aqui já vai ser útil para nós. Então, vamos calcular essas coisas. Primeiro, o somatório de FI. Esse a gente consegue calcular de cara, né? Vai ser o número total de dados da pesquisa. Então, é 5 mais 12 mais 17 mais 24 mais 16. Vamos conferir. 5, 12, 17, 24 e 16. Então, a gente tem aqui que o total é 74. Esse aqui é o número total de dados da pesquisa. Aí a gente vai criar essas colunas, porque a gente está fazendo na mão. Claro que no computador não precisaria disso, o computador vai fazer a conta de forma mais simples, né? Mas a gente vai fazer a fórmula mais simples para fazer à mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a coluna xi e vou criar a coluna xi ao quadrado FI. Bom, não vou fazer isso aqui de cabeça de jeito nenhum. Vamos lá, então. Xi FI é o produto desses dois. Então, é 5 vezes 55. 275. Próximo. 65 vezes 12. 780. Próximo. 75 vezes 17. 1275. Próximo. 80 vezes 24. 1920. Próximo. 90 vezes 16. 1440. Vamos fazer essa soma, então. O que a gente tem? 275 mais 780 mais 1275. Depois a gente confere tudo. Mais 1920 mais 1440. Então tem 275, 780, 1275, 1920 mais 1440. Total, 5.690. 5.690. Agora, aqui que vem esse esqueminha aqui que eu montei aqui, né? O passo mais natural seria pegar, elevar esse número ao quadrado. Vamos fazer como é que seria o passo natural, né? Faz 55 eleva ao quadrado de 3.025 e multiplica por 5. 15.125. Esse seria o passo mais natural, assim, de forma algébrica, tá? Só que tem uma estratégia matemática, porque aqui a gente está fazendo 3 multiplicações, elevando ao quadrado e multiplicando. Como a gente já fez uma multiplicação, basta multiplicar de novo por xi para ter um resultado. Então, como eu já fiz a multiplicação de 275, basta eu multiplicar por 55 e eu vou obter o mesmo número. Então, o que eu faço? Eu pego essa coluna aqui e essa daqui, multiplico essas duas e vou obter essa daqui. Qual é a vantagem? É que eu estou fazendo uma conta por vez. Na calculadora é uma só, não tem que fazer o quadrado vezes o outro. É uma conta por vez. Então, vamos fazer essa conta aqui, né? 780 vezes 65. 50.700. Depois, 1.275 vezes 75. 95.625. 95.625. Depois, 1920 vezes 80.
153.600. 1.440 vezes 90. 129.600. E aí a gente soma tudo isso, né? 15.125 mais 50.700. Depois a gente confere tudo. 95.625 mais 153.600 mais 129.600. Vamos lá. 15.125 mais 50.700 mais 95.625 mais 153.600 mais 129.600. Resultado: 444.650. 444.650. Agora vamos calcular as coisas que a gente precisa calcular. Primeira coisa, amplitude. Vamos mudar de cor até. Amplitude. Qual que é o maior e menor valor? 90 menos 55. Então, isso aqui vai dar 35. É a amplitude total dos dados. Beleza. Vamos calcular aqui do lado a média. O que é a média? É a somatória de x e fi, que eu acabei de calcular aqui, 5.690, dividido pelo somatório de fi, 74. Então, a média vai dar 5.690 dividido por 74. 7689. 18. 7689, 18. Vamos colocar 4 casas. Temos a média. Agora queremos calcular a variância. Vou fazer aqui embaixo, variância. Vamos usar essa fórmula. Então a gente tem essa expressão aqui, 444,650, dividido pelo total, 74, menos a média que eu acabei de calcular, 76,8918 ao quadrado. O resultado vai dar o quê? 444,650 dividido por 74. Lembrando que aqui ele faz uma expressão, né? Menos 76,8918 elevado ao quadrado. Repara que ele não calculou ainda, ele tem a expressão ali, agora ele já vai dar o resultado todo. 964348. 964348. Por sua vez, o desvio padrão é a raiz quadrada disso, né? Pego aqui, tiro a raiz quadrada, 9,82. E o coeficiente de variação, 9,82, dividido pela média. A média eu calculei lá em cima, 76,89. 76,89. Eu vou obter quanto? 9,82 dividido por 76,89. Então, 0,1217, ou seja, 12,77% do desvio com relação à média. Esse é o valor. Tá? Mais uma vez, a gente tem 3 e a gente resolve a questão também 4. Deixo para vocês que é o mesmo padrão dessa daqui. Tá? Já estamos em 19 minutos. Bom, para finalizar, tem mais uma questão. Essa eu não vou resolver inteira. Eu vou marcar aqui. Vou copiar. Vocês vão ver por que eu não vou resolver inteira. Essa aqui é a questão 5, né? Questão 5. Vou colocar aqui. Vamos aumentar. E a gente tem os dados aqui. Qual é a diferença dessa de cima? A de cima a gente tinha os valores, a frequência, 5, 12, 17, 24, 16, e os valores, né? 55 precisos. Aqui a gente tem um intervalo de dados. Intervalo de dados. Então a gente não consegue aplicar exatamente as mesmas fórmulas que a gente tem. Só que não tem mistério nenhum para a gente resolver essa questão, porque basta que a gente faça um único passo e ela recai na questão anterior. Qual que é o passo que a gente faz? Vamos pegar de vermelho aqui.
A gente pega esse intervalo de classe e constrói o xi. Basta a gente fazer isso. Então, construímos o xi. Como é que a gente constrói o xi? O xi vai ser a média aritmética do AI mais o BI. Então, 80 para 100 dá 90. 100 para 120, 110. 120 para 140 dá 130. 140 para 160 dá 150. 160 para 180 dá 170. Então, a gente tem agora o xi e o fi, que era o que a gente tinha antes. Xi e fi. O que basta da gente construir? Vamos construir xi fi, vamos construir xi ao quadrado fi, constrói tudo, o que a gente vai ter que calcular? A soma, esse aqui, essa soma que vai dar o n, essa soma aqui vai dar o somatório de x e fi, e essa soma aqui vai dar somatório de xi ao quadrado fi. Vamos pegar esses valores, sem mistério nenhum, e substituir nas mesmas fórmulas. Nas mesmas fórmulas vai dar a mesma coisa. Tanto a questão 5 quanto a questão 6 segue o mesmo padrão. Tem uma pequena diferença aqui, que é a questão da amplitude, que fica meio vago, né? Os valores variam de 80 a 180. Qual é a amplitude? A gente poderia considerar que varia de 90 a 170. 170 menos 90 vai variar como 80. Ou a gente poderia considerar o valor máximo do máximo e mínimo do mínimo. 180 menos 80. Eu acho que eu já vi em livros as duas coisas. Não tem uma resposta definitiva, tá? Então, no caso da amplitude aqui, vocês podem desconsiderar, tá? Porque não tem o maior e o menor dado. A gente tem 12 dados entre 80 e 100, não tem qual que é o menor. 26 dados entre 60 e 80, qual é o maior? Não tem. Então, não tem uma resposta definitiva. Isso aqui é mais quase uma convenção, tá? Tudo que a gente faz até aqui é a mesma coisa que a gente faz aqui. Esse aqui é um caso um pouquinho mais simples, né? Porque a gente tem o xi e a gente calcula direto o xi ao quadrado. Xi ao quadrado. A gente não precisa fazer o xi fi, depois o xi ao quadrado fi. É a mesma estrutura, só que não tem o fi para atrapalhar. Por isso que essas duas colunas aqui não aparecem nesse caso simplificado aqui, tá? Mas é a mesma lógica, tá? Espero que tenha ajudado, pessoal. Um grande abraço para vocês, tá?